Muito bom dia para você que está aí ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim e hoje nós vamos falar aí como melhorarem a alimentação. Em 2021, todo mundo, eu acho que começa o ano se perguntando isso, né? Como é que eu posso melhorar? Quem já não tem uma rotina saudável? Já nós vamos trazer muitas dicas para vocês. Também vamos falar sobre o uso de biquínis molhados, né? Estamos aí no verão, muita gente passa o dia todo aí curtindo na praia, na piscina. Mas será que é bom, hein, mulherada, ficar com um biquíni molhado aí durante o dia todo? Já também nós vamos descobrir isso. E ainda vamos falar sobre dieta detox. O que é? Funciona de verdade? É preciso que a gente fique com esse estilo de vida aí pelo resto dos nossos dias? Já nós vamos saber tudo isso e muito mais. Eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Bem Assim. Muito obrigada, tá, pela sua companhia. Aí você que está nos acompanhando pelo outro lado dessa telinha. Sempre aproveitando para lembrar por aqui das nossas redes sociais e também do nosso WhatsApp. São os nossos contatos aí, por onde você consegue entrar em contato com a gente, poder conversar com a nossa equipe de produção ou até mesmo acompanhar e interagir com as nossas postagens. Estamos te aguardando, tá? Vamos lá começar o nosso dia de hoje por aqui. Seguinte, todo mês de janeiro, depois das festas, né, de final de ano, muita gente acaba prometendo que desse ano vai tomar um jeito, vai passar a cuidar melhor da alimentação. Alguns até começam bem, né? Outros nem conseguem dar tanta continuidade. Pois é, agora nós vamos descobrir aqui no programa qual que é a melhor forma, então, para a gente melhorar a nossa alimentação. Por isso, nós estamos agora aqui no estúdio com a nutricionista Ariana Amaral. Muito bom dia, Ari. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Mara. Feliz ano novo. Feliz ano novo para todo mundo que está assistindo a gente também. Feliz ano novo. Acho que essa é a pergunta que todo mundo se faz, né, meu Deus? Como é que eu posso melhorar a minha alimentação? Exatamente. Essa é uma das principais resoluções, né, de ano novo que nós vemos a cada ano. E acho que uma coisa muito importante para a gente falar é que a nossa alimentação, a gente deve seguir o pensamento da alimentação, de uma rotina saudável, como a gente pensa no nosso trabalho, né? Então, se a gente tem uma rotina de trabalho, se nem todo dia eu consigo estar na praia, eu consigo estar fazendo coisas diferentes, porque eu não posso fazer o mesmo com a minha alimentação. Deixar aqueles alimentos mais calóricos, aqueles alimentos não tão saudáveis, né? Mais para um momento esporádico, para um momento de reunião social e fazer da nossa rotina, né, uma rotina mais saudável, inserindo mais fruta, mais legumes, mais verduras, mais alimentos naturais. Né? Acho que seria bem a gente fazer essa analogia com a nossa rotina de trabalho, com a nossa rotina de vida. Se a gente tem a rotina, por exemplo, de escovar os dentes todos os dias, de tomar banho, né? Também fazer isso com a nossa alimentação. Qual que é o primeiro passo, hein, Ari? Eu acho que o primeiro passo é identificar que a gente precisa de uma mudança. Então, eu acho bastante válido quando no começo do ano você já faz essa reflexão e você sente que você precisa melhorar a sua alimentação. Seja porque você tem o desejo de perder peso, seja para melhorar um problema de saúde, seja para ser mais saudável, né? De forma geral, você nota que você acaba comendo muito na rua, que você acaba comendo muito industrializado, né? Que você acaba comendo muito alimento processado. Então, acho que essa primeira reflexão é muito importante. Segundo, é a gente fazer melhores escolhas, né? E isso começa no momento que a gente está fazendo feira, isso começa no momento que a gente está escolhendo quais são os ingredientes daquela preparação que a gente vai fazer. Isso está no momento também que a gente vai fazer um passeio ali, né? Mas que é o seu dia de semana. Então, será que eu posso me permitir a todo dia comer uma coisa não saudável? Será que todo dia eu posso comer um sanduíche? Todo dia eu vou comer um doce? Então, acho que esse pensamento, essas pequenas mudanças, elas já ajudam. E assim, eu também acho, sabe, Mara, que tudo que é muito drástico fica mais difícil de ser mantido. Né? Tem gente que vinha ali desregrado, né? Comendo de tudo e aí de uma hora para outra a pessoa ela quer mudar completamente a sua rotina. Então, é muito mais difícil você aderir. Tanto se você diminui muito a quantidade do que você estava comendo, como você muda muito o que você estava comendo. Então, assim, né, gente,
vamos comemorar nossas pequenas vitórias. Se você antes não conseguia comer nenhuma fruta, nenhum legume, começa colocando ali 1, 2 porções por dia. Começa a substituir aquele refrigerante por um suco de fruta. E eu não estou falando industrializado, tá? Estou falando daquele natural que a gente faz em casa, né? Diminuir a quantidade de açúcar que a gente coloca nas nossas preparações, diminuir a quantidade de sal que a gente coloca nas preparações. Desembalar menos, descascar mais, né? Então, essas pequenas mudanças são ganhos, né? Para quem não conseguia inserir nada disso na rotina. Isso, você falou aí, eu acho que um dos grandes pensamentos de muitas pessoas, quando elas vão começar assim, a mudar essa questão da alimentação, né? Tornar ela mais saudável, é pensar assim, nossa, mas nunca mais eu vou poder comer aquilo, ou então eu vou beber a minha cervejinha. Enfim, eu acho que as pessoas começam a pensar muito isso. Precisa cortar para sempre? Não, a gente tem que pensar que a alimentação ela tem um significado muito maior do que simplesmente, né, nutrir, do que simplesmente a gente fazer a ingestão de nutrientes que são adequados para a nossa saúde. A alimentação ela tem um papel social, ela tem uma questão psicológica também. Quem nunca, né? Sim. Ai, meu Deus, eu não estou tão legal, vou comer aqui um pedacinho de chocolate para ver se isso me anima. Ou a gente comer alguma coisa e aquilo remeter à nossa infância, a uma comida que a avó fez. A gente, por exemplo, marca os nossos compromissos sociais, eles são muito em torno do alimento, né? Vamos sair para comer alguma coisa, vamos sair para beber alguma coisa. Então, essa resposta fica muito fácil da gente, né, dizer não é preciso a gente restringir tudo. Né? É preciso que a gente, durante a nossa rotina, a gente faça escolhas mais saudáveis, escolhas mais adequadas. E aí, em momentos esporádicos, né, nas nossas reuniões sociais, eu tenho meu consumo moderado de bebida alcoólica, eu tenho um consumo moderado de doce. Então, equilíbrio é a palavra-chave quando a gente fala de alimentação. Ótimo. Precisamos ter horários específicos para as nossas alimentações. Muito se fala de ter alimentação a cada 3 horas, né? De fato, isso é para ser feito? Não é? Nem sempre funciona assim. Então, isso não é uma coisa obrigatória, né? Muitas vezes fala muito, você tem que comer a cada 3 horas. Isso não é uma condição obrigatória. Tem pessoas que a rotina não permite que você consuma refeições ou lanches ou né, os alimentos a cada 3 horas. Em determinadas patologias, em determinadas doenças, sim, a gente precisa fazer isso porque é uma condição, né, da patologia que aquele paciente apresenta. O importante é você se manter numa rotina, né, saudável. O importante é você escolher alimentos saudáveis. Não é obrigatório que você faça 6 refeições por dia. Café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, ceia. Né? Isso não é obrigatório, tá? Isso não quer dizer que você vai perder peso melhor ou pior do que quem não faz. Isso não quer dizer que você vai ser mais ou menos saudável. Na verdade, isso vai ser muito específico de cada um, mas não é uma obrigatoriedade. Tá. Outra dúvida que eu tinha anotado aqui, quais que são os ingredientes de uma alimentação saudável, né? Que a gente tanto fala. É aquela embalagenzinha que tem lá no supermercado, falando que é sem glúten, sem lactose, que é sem gordura, sem sódio, sem nada? Ou não, é o alimento mesmo? Então, se a gente for pensar na questão da alimentação mais adequada, naquilo que a gente deve priorizar, a gente deve priorizar sempre os alimentos mais naturais, né? Essa questão dos rótulos de sem glúten, por exemplo, isso está contido nos rótulos porque tem pessoas que são celíacas, então elas apresentam uma intolerância ao glúten e elas não podem consumir aquele alimento porque aquele alimento ou contém glúten ou contém traços, né, desse nutriente. Então, isso é para direcionar as nossas escolhas. Quando a gente vai ler um rótulo e a gente vê muitos ingredientes e a gente vê aqueles nomes que a gente não conhece, sabe? Benzoato disso, corante daquilo. Então, já dá para imaginar que esse não é um alimento tão natural, já não é um alimento que eu devo escolher para inserir na minha rotina. E uma dica muito legal, não sei se todo mundo sabe, né? Tem muitas pessoas que não sabem, mas quando a gente está lendo um rótulo, ele é sempre do maior para o menor. Então,
aquele que está em primeiro lugar lá é o que tem maior quantidade. Então, se Certo. você pega um alimento e o primeiro ingrediente tem xarope de milho, tem lá maltodestrina, tem açúcar, tem farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, então a gente sabe que aquele ingrediente ali é o que contém em maior proporção naquele alimento. Certo. Tá, então... Os alimentos industrializados aí, né, Suíça, que você está falando, eles são inimigos da nossa saúde? Eles são inimigos da nossa saúde, principalmente quando consumidos regularmente, quando consumidos em grande quantidade, né? Então, não é aquela situação que você me perguntou, mas eu nunca mais vou poder consumir minha cervejinha, minha Sim. bebidinha, nunca mais eu vou poder comer um salgadinho, enfim, né? Isso são coisas que a gente deve consumir em menor quantidade. Quando a gente pega as recomendações, quando a gente observa o guia alimentar da população brasileira, a nossa alimentação ela deve ser baseada em alimentos naturais, em alimentos regionais. Então, aqui, né, para nós, tubérculos, raízes, a gente tem inhame, macaxeira, a gente tem cuscuz, a gente tem tanta coisa que é nossa e que faz parte de uma alimentação saudável. Sim. Então, a gente deixar essas coisas tão industrializadas, né, tão cheias de pacote, tão, enfim, mais para um momento, né, da nossa rotina, um momento bem pequeno e dar mais preferência, claro, às coisas que são mais naturais. Que esses sejam a exceção, né? E não a regra. Exatamente, que é o que a gente observa que, né, infelizmente, muita gente hoje faz disso a regra e não a exceção. Muita gente, Ariana, acha que para você ter atendimento, né, assim, de um nutricionista, por exemplo, você precisa pagar e gastar muito e ter todo um acompanhamento. Mas não, né? Você faz parte da equipe da UNIT e a UNIT oferece esse tipo de atendimento, Isso, né? exatamente. Então, hoje a gente tem um acesso muito maior também a informações, né? E a UNIT ela dispõe de atendimento nutricional e em outros campos também, né? Psicologia, atendimento médico, odontológico para a população. O ambulatório de nutrição especificamente, nós temos ambulatórios separados, né, por especialidades. Então, a gente tem ambulatório para criança, para adolescente, para praticante de atividade física, que é o ambulatório que eu coordeno atualmente, para idosos. A gente faz esse trabalho junto com a fisioterapia, né, junto com o pessoal da medicina. Então, a gente trabalha de forma integrada. Não é preciso pagar muito, não é preciso ficar sem atendimento, sem acompanhamento, né, porque não tem recursos. Então, procurando a UNIT, sim, consegue esse atendimento. Pois é, como é que o pessoal então pode encontrar a UNIT, a clínica? Vamos passar aí os contatos. Então, a clínica da UNIT, ela fica localizada, né, dentro da própria universidade. Vocês podem ligar para a universidade e pedir o ramal da clínica e aí eles passam, tá certo? E aí ele te direciona para o atendimento. Nesse atendimento, se a gente notar alguma necessidade, você está na clínica de psicologia e eles, né, identificaram ali uma ligação com um problema nutricional, a gente já faz esse encaminhamento interno também, mas você consegue todos esses atendimentos através dos contatos da universidade e lá dentro eles direcionam para cada clínica. Muito bom, olha aí, tá vendo? Uma opção para você começar a mudar a sua alimentação, né? Começar a trocar aí os alimentos que você está ingerindo por alimentos mais saudáveis, fazer escolhas mais certas e com a ajuda de profissionais, de estudantes que estão sendo ali sempre supervisionados, que podem te ajudar. Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, vamos separar então as principais dicas aí. O pessoal sempre gosta de fazer isso aqui, quando alguém vem no Bem Assim, para a gente reforçar quais são as principais dicas no nosso tema aqui, que é de como é que a gente pode melhorar a nossa alimentação agora em 2021. Vamos lá, Mara. Acho que uma dica bem importante, né, é que a gente escolha alimentos que são naturais, a gente escolher alimentos que são alimentos regionais, que a gente tem uma facilidade maior de encontrar, né, aqui próximo e de armazenar também, certo? Outra dica é fugir muito dessas coisas fit, diet, né? Ninguém consegue se manter numa rotina muito diferente da sua por muito tempo. Então, isso não é obrigatório. Às vezes a pessoa diz, isso aqui é fit, mas às vezes tem mais caloria, tem mais gordura, é diet, mas é diet porque não tem açúcar, mas tem mais gordura. Então, isso também não é obrigatório para conseguir se manter numa
rotina, né, saudável com alimentação equilibrada. Inserir a prática de atividade física na sua rotina é algo primordial. Então começa devagar, começa, né, fazendo exercício ali pelo menos 3 vezes por semana, né, mas se habituando a mexer o corpo, a se movimentar. Ingerir líquidos adequadamente, né? Isso também é algo que a gente sempre observa nas consultas, principalmente entre os alunos lá na Unip, quando eles atendem a população, a questão da ingestão deficiente de água. Outra coisa, a gente não precisa de milhares de suplementos, né? Muita gente hoje em dia recorre a muitas cápsulas. Já chega pedindo, na verdade, nos consultórios, porque eu quero né? suplementar vitamina D, vitamina C, vitamina E, vitamina K. Uma alimentação equilibrada, rica em frutas, legumes, verduras, leite e derivados, né, proteínas de boa qualidade. Uma dieta, uma alimentação assim, ela já é capaz de fornecer esses nutrientes e a gente deixa a suplementação para aqueles casos específicos, né? E outra coisa é isso, é pensar na nossa rotina alimentar, como a gente pensa na nossa rotina de trabalho, como a gente pensa na nossa rotina de obrigação, mantendo a questão do equilíbrio. Deixa lá as comidas mais calóricas, né? Deixa esses alimentos que não são tão saudáveis para uns momentos específicos. Muito bom. Primeira semana aí de 2021, início de ano, você pode começar a mudar os seus hábitos desde já, tá certo? Se precisar de ajuda, é só buscar lá com o pessoal da UNIT. Muito obrigada, Ariana, pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Mesmo. Um ótimo ano novo para você. Para nós. Ótima semana também, tá? Obrigada. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, antes, né, da gente encerrar aqui o programa, tem muita coisa para rolar. Eu conto com você no próximo bloco. Nós vamos falar sobre biquíni molhado. Será que dá certo em ficar usando o dia todo aí esse biquíni molhado? Já já eu volto com essa informação.